Introdução. Existe um certo tipo de silêncio que não machuca, mas fala. Uma percepção silenciosa que surge quando a presença de alguém parece mais leve do que antes. Quando as mensagens demoram mais, os sorrisos desaparecem mais rápido e o calor humano se transforma em mera polidez. A maioria das pessoas se apressa em explicar, perseguir ou consertar o silêncio. Mas a mente estoica aprende a simplesmente observá-lo, a ver o que é, não o que desejamos que seja. Quando uma mulher não está interessada em você, isso raramente é declarado com palavras. É revelado de maneiras mais sutis, em pausas, ausências e respostas amenizadas. Isso não é algo para se ressentir ou lamentar, mas algo para se entender. Afinal, a natureza não impõe harmonia onde ela não existe. Os estoicos ensinavam que a paz começa quando paramos de lutar contra o que está fora do nosso controle. E poucas coisas estão mais além do nosso controle do que os sentimentos de outra pessoa. Amor, interesse, afeição. Estes não são devidos. São dádivas, dadas livremente quando os corações se alinham. Quando não se alinham, a sabedoria nos pede para não perseguir ou exigir, mas para ficarmos parados, respirarmos e aceitarmos a realidade como ela se apresenta. Essa compreensão não o torna mais frio, o torna mais livre. Perceber o desinteresse não significa perder valor, mas sim ganhar clareza. Cada retração, cada ausência de resposta, cada evitação gentil não são punições. São sinais que o direcionam de volta para si mesmo, incitando-o a recuperar a atenção que você tem dispensado. Neste espaço calmo de verdade, não há vilão. Nem ela, nem você. Apenas o movimento natural de dois caminhos que não mais se encontram. Quando conseguimos enxergar isso sem amargura, começamos a viver com um tipo de dignidade silenciosa que o mundo raramente ensina. Neste vídeo, exploraremos as 7 maneiras discretas pelas quais uma mulher demonstra que não está verdadeiramente interessada. Não para julgar ou expor, mas para observar. Para entender a arte sutil da consciência que protege a sua paz. Porque quando você consegue reconhecer o desinteresse sem ressentimento, você não persegue mais o que não fica. E ao fazer isso, você encontra algo que os estoicos valorizavam acima de tudo: tranquilidade. Calmo, imóvel, livre. É aí que esse entendimento começa. 1. Ela fala, mas não se conecta. Há momentos em que você fala com alguém, e embora as palavras soem gentis, algo nelas parece vazio, como uma melodia tocada sem emoção. Você faz perguntas, ela responde educadamente. Você compartilha seus pensamentos, ela ouve com um sorriso distante. Tudo parece bem na superfície, mas não há nenhuma centelha de presença, nenhum encontro de mentes. Esta é a linguagem silenciosa do desinteresse. Não indelicada, não fria, mas simplesmente distante. Um estoico diria: observe, mas não interprete rápido demais. As pessoas têm suas estações. E seus corações também. Talvez ela esteja perdida em pensamentos, talvez seu caminho simplesmente tenha se desviado. Seja qual for o motivo, seu papel não é convencer ou controlar, mas permanecer em harmonia com o que é. A disciplina reside em perceber a ausência de conexão sem criar histórias em torno dela. Quando alguém não se conecta mais, nem sempre é por falta de valor. É porque a atenção dela não está mais onde a sua está. Você pode se pegar tentando manter a conversa viva, falando mais, indo além, apenas para sentir que ela escapa pelo silêncio suave. É aqui que a sabedoria estoica se torna sua aliada. Não resista ao que a realidade revela. Aceitação não é fraqueza, é força refinada pela compreensão. Imagine sentar-se diante dela em um café tranquilo. O som das xícaras, o zumbido das conversas ao redor, mas entre vocês dois há espaço. Ela sorri quando necessário, acena quando apropriado, mas seu olhar frequentemente se desvia. Não é cruel, é natural. Nesse espaço você tem uma escolha: apegar-se ao que está desaparecendo ou honrar o que é verdadeiro. Virtude neste momento é autoconsciência. Reconhecer quando a energia não flui mais nos dois sentidos e deixar que ela flua. A tranquilidade não se encontra em perseguir a atenção, mas na disciplina de liberar o desejo quando ele leva à inquietação. Desapego não significa indiferença, significa liberdade da dependência de resultados. Quando você para de tentar forçar a conexão,
algo pacífico acontece. Você começa a retornar a si mesmo. Você percebe sua própria calma, sua própria companhia, sua própria harmonia e lentamente você entende. A conexão genuína não pode ser exigida. Ela surge quando ambos os corações se movem livremente um em direção ao outro, não quando um puxa e o outro se afasta. Então, quando ela fala, mas não se conecta, não ouça rejeição, mas realidade. E deixe que a realidade seja suficiente. Segundo, o silêncio se torna sua linguagem. Existe um tipo de silêncio que não ecoa com raiva. Ele apenas permanece. Não é o silêncio que se segue a uma discordância, mas o silêncio que substitui o esforço. Quando o interesse de uma mulher desaparece, ela não se sente mais atraída a se aproximar. As mensagens matinais param, os check-ins se tornam raros e as conversas só começam quando você as inicia. O silêncio dela não é um castigo, é um reflexo de onde sua atenção não deseja mais se concentrar. Os estoicos nos lembram que o silêncio em si não é um inimigo, é um professor. Ele revela a verdade sem confrontação. Aprende-se mais com o que não é mais dito do que com qualquer explicação longa. Ver isso com clareza requer disciplina. A capacidade de perceber padrões sem exigir razões, de sentir a distância sem perder a paz. Talvez você se lembre de como era. O riso dela nas suas mensagens, a ânsia dela em compartilhar pequenos detalhes do seu dia. Agora o ritmo mudou. Você escreve e ela responde depois do expediente, com palavras mais curtas, o tom mais leve, como se estivesse em outro lugar, mesmo quando está presente. É fácil sentir frustração, querer puxá-la de volta. Mas a sabedoria estoica exige algo diferente. Aceitar que o desejo não pode criar harmonia onde ele não existe mais. Resistir a essa verdade só aprofunda a inquietação. Mas, com a aceitação, a tranquilidade retorna. Você começa a ver o silêncio dela não como rejeição, mas como informação. Informação silenciosa e honesta que exige compreensão, não reação. A natureza se move como deve. As pessoas se afastam com a mesma facilidade com que as nuvens mudam de forma. Não há malícia nisso, apenas movimento. Para viver em harmonia com o que é, você precisa se libertar da necessidade de preencher cada silêncio. Deixe-o permanecer. Deixe-o ensinar. A mulher que não se estende mais já falou através do seu silêncio. E o homem sábio não persegue ecos. A virtude reside na paciência. A resiliência, na contenção. Manter a calma quando alguém se retrai é um ato de liberdade interior. Os estoicos buscavam esse tipo de liberdade. A liberdade de não depender dos outros para alcançar a paz. Então, quando ela não chamar mais, quando sua ausência se estender até a distância silenciosa, não ouça a voz dela. Ouça a sua. É lá que a paz espera, além do barulho da saudade, firme e silenciosa. Terceiro, seus olhos evitam o momento. Quando o interesse desaparece, raramente se anuncia. Simplesmente se retrai. Silenciosa, gentil, naturalmente. O corpo, guiado pelo que o coração sente, começa a agir de maneiras pequenas e silenciosas. Os olhos que antes se demoravam agora olham brevemente. A atenção que antes parecia presente começa a se dispersar. Ela ainda está lá, mas não com você. No entanto, para o estoico, isso não é tragédia. É a natureza revelando seu curso. Um estoico busca enxergar sem distorção, encarar a realidade com razão em vez de emoção. Quando o olhar de alguém se desvia, não é uma falha pessoal. É simplesmente um sinal de que a harmonia entre dois caminhos mudou. A resposta sábia não é perguntar o porquê, mas entender que é assim. Aceitação, em tais momentos, não é resignação, é o reconhecimento disciplinado de que não podemos governar os desejos do outro. O desejo é poderoso, mas deve ser temperado pela razão. Quando deixamos o desejo dominar, nos apegamos. Confundimos apego com amor, atenção com afeição e anseio com significado. Mas o amor, em sua forma mais elevada, não é posse. É uma oferenda que não espera nada em troca. Quando os olhos dela não encontram mais os seus com ternura, a resposta estoica não é busca, mas quietude. Um recolhimento silencioso para o próprio centro. Resiliência, aqui, significa aprender a permanecer em paz em meio à mudança.
Manter a dignidade quando o calor que você recebeu começa a desaparecer. A disciplina reside em permanecer interiormente firme, nem amargo, nem desesperado. A virtude o guia para a compreensão de que seu valor não aumenta ou diminui com o interesse alheio. Você está tão completo agora quanto estava quando ela olhou para você pela primeira vez. A harmonia também tem suas estações. Assim como o inverno sucede o verão sem raiva ou desculpas, o afeto esfria sem necessidade de censura. O estoico aceita tanto o calor quanto a distância como parte do mesmo ritmo natural. Lutar contra isso é sofrer desnecessariamente. Aceitar isso é caminhar livremente. Quando os olhos dela evitam o momento, não os persiga. Deixe-os ir para onde quiserem. A paz em permitir que as coisas sejam como são. A tranquilidade nasce dessa liberdade. A força silenciosa de uma pessoa que escolhe a consciência em vez do apego. A aceitação em vez da expectativa e o equilíbrio interior em vez da necessidade de ser vista. 4. O tempo com você parece um dever. Há momentos em que a presença de alguém deixa de ser um conforto, quando o que antes era alegre começa a parecer uma obrigação. Você sente isso nas pausas, na forma como as reuniões se tornam mais curtas, os planos se tornam incertos e o entusiasmo se transforma em polidez. Ela ainda aparece, talvez, mas há uma distância silenciosa por trás disso. E embora o mundo frequentemente nos diga para lutar por atenção, o caminho estoico sugere algo mais gentil: observar, aceitar e permanecer imperturbável. É um hábito humano comum nos agarrarmos a algo quando sentimos que algo está escapando. Interpretamos o esforço como virtude e acreditamos que a persistência pode restaurar o afeto. Mas o amor, assim como a natureza, resiste à força. Quanto mais perseguimos o que não flui mais naturalmente, mais tensa se torna a conexão. O estoicismo nos lembra que a harmonia não pode ser fabricada. Ou ela existe ou não existe. Ver isso claramente requer honestidade sem amargura. Quando passar um tempo juntos, começa a aparecer um dever. Nem sempre é por falta de gentileza. Às vezes, as pessoas continuam por consideração, sem saber como se afastar sem magoar o outro. A abordagem estoica é encarar essa percepção com compaixão, por ela, por você mesmo e pela verdade que se revela entre vocês. Sem acusações, sem ressentimentos, apenas consciência. A virtude reside em encarar a realidade com razão, não com emoção. A razão nos diz que o afeto não pode prosperar onde a liberdade se perde. Apegar-se, persuadir ou exigir é resistir à ordem natural. Disciplina significa recuar, dar espaço e confiar que o que é genuíno permanecerá sem pressão. Nessa contenção reside a dignidade, a força silenciosa de uma pessoa que valoriza a verdade em vez da ilusão. A tranquilidade também se encontra na compreensão dos limites do nosso controle. Você não pode obrigar alguém a querer estar presente. Você só pode estar presente, plena, calma e sem pretensão. Quando você para de tentar segurar o outro no lugar, você começa a se segurar com mãos mais firmes. A resiliência nasce dessa aceitação. Ela permite que você aprecie o que aconteceu, sem precisar que isso continue. Dizer, basta que tenha acontecido, e seguir em frente sem amargura. Então, quando o tempo dela parecer forçado, deixe que isso lhe ensine em vez de feri-lo. Deixe que isso lhe lembre que o amor precisa fluir livremente para permanecer vivo. E nessa aceitação silenciosa, você encontrará algo muito maior do que atenção. Você encontrará a paz. 5. A curiosidade se transforma em cortesia. Nos estágios iniciais da conexão, a curiosidade está viva. As perguntas fluem, as risadas seguem, e ambos os corações se inclinam para a frente, ansiosos para se entender. Mas quando o interesse desaparece, a curiosidade muitas vezes se transforma em cortesia. A conversa continua, mas perde o calor. Ela ouve, mas não explora mais. Ela responde, mas raramente se pergunta. O que resta é a educação, não o pessoal. Uma mente estoica observa essa mudança sem ressentimento. Ela entende que a atenção humana é fluida, naturalmente atraída para o que a inspira e silenciosamente afastada daquilo que não a inspira mais. Exigir curiosidade é não compreender sua natureza. Ela não pode ser forçada, assim como a maré não pode ser contida.
A aceitação, portanto, torna-se o caminho para a tranquilidade. Quando a curiosidade de alguém se esvai, muitas vezes interpretamos isso como rejeição. No entanto, o estoico vê isso como uma simples mudança no ritmo da vida. Desejos mudam, interesses se transformam e a harmonia que antes existia entre duas mentes chega ao fim. Virtude, neste momento, significa encarar essa verdade com graça, não com reclamação ou culpa, mas com compreensão serena. A disciplina ajuda você a resistir à tentação de perseguir a atenção. A razão lembra que o interesse genuíno surge livremente ou não surge. E o desapego, o tipo tranquilo que nasce da sabedoria, permite que você se solte sem perder a paz. A resiliência é testada aqui, no silêncio entre perguntas que não são mais feitas. Mas a paz retorna quando você aceita que o desaparecimento da curiosidade não é um fracasso. É simplesmente a vida fluindo honestamente. Quando a curiosidade dela se transformar em mera cortesia, deixe que essa consciência o leve de volta a si mesmo. Redirecione sua atenção para dentro, para o seu próprio crescimento, para a sua própria harmonia. Pois o estoico sabe, quando um olhar se desvia, outra direção se abre, uma que leva não à perda, mas à liberdade. Seu calor se transforma em clima. O afeto, quando genuíno, parece constante, como a luz do sol que permanece sem precisar se anunciar. Mas quando o interesse esmaece, esse calor começa a mudar. Não desaparece de repente, esfria gradualmente, como a lenta mudança de uma estação. Ela ainda é gentil, ainda é respeitosa, mas algo essencial mudou. O que antes era espontâneo se torna educado. O que antes parecia vivo agora parece praticado. Um estoico veria isso não como traição, mas como transformação. Tudo na natureza muda. O céu, o mar, o coração. Esperar permanência do afeto é interpretar mal o ritmo da vida. A virtude, portanto, reside em observar essa mudança sem se apegar ao que já foi. A aceitação permite que o coração permaneça calmo, mesmo quando o calor começa a desaparecer. Quando o tom dela se torna mais suave, porém mais distante, a mente destreinada reage, busca segurança, tenta restaurar o que se foi. Mas a disciplina ensina a parar, a respirar e a aceitar que a estação mudou. Não há necessidade de se ressentir do inverno por não ser verão. Cada um tem seu propósito. A razão nos lembra que as emoções, assim como o clima, estão além do nosso controle. O caminho estoico não consiste em ficar entorpecido. Trata-se de aprender a permanecer em paz durante as mudanças. Você não corre atrás do sol quando ele se põe. Você espera, confiando que sua própria luz é suficiente para mantê-lo aquecido. A resiliência cresce a partir dessa paciência. A harmonia retorna quando você para de resistir ao que é natural. E a liberdade é encontrada na compreensão silenciosa de que o calor refrescante dela não é o fim da sua paz, apenas o começo da sua clareza. Quando o calor se transforma em clima, deixe-o fluir como deve. Aceite-o. E você descobrirá que a tranquilidade permanece, constante, como o céu calmo por trás de cada nuvem que passa. 7. Ela menciona os outros sem pensar. Chega um momento em que suas palavras começam a incluir outras. Não intencionalmente, não com malícia, mas naturalmente. Ela fala das ideias de outro homem, do seu humor, da sua presença. Não é para ferir, simplesmente revela para onde sua atenção agora se dirige. O que antes era privado torna-se geral, e o que antes era terno torna-se casual. Este é um dos sinais mais claros, porém mais calmos, de interesse esmaecido. E também um dos mais poderosos mestres da compreensão estoica. O coração destreinado sente a dor da comparação. Ele se pergunta: será que não fui suficiente? Mas a mente estoica hesita. Lembra-se de que a comparação é a raiz da perturbação, que nossa paz não depende de para onde vai a atenção do outro, mas de como reagimos ao seu movimento. A virtude, em momentos como este, reside na capacidade de ouvir sem reagir, de deixar as palavras existirem sem lhes dar o poder de ferir. Ela menciona os outros porque seus pensamentos não estão mais centrados em você, e isso não é cruel nem injusto. A natureza não mantém o afeto fixo. Ela o deixa vagar até encontrar o alinhamento. A disciplina se encontra em resistir ao ciúme,
em se recusar a deixar o ego transformar a observação em dor. Quando você ouve com clareza, percebe que ela não está enviando uma mensagem, ela está simplesmente sendo ela mesma, livremente. A razão convida você a enxergar a lição mais profunda. O amor que exige exclusividade de pensamento é um tipo frágil de amor. A verdadeira harmonia permite a liberdade, a dela e a sua. Desapego aqui não é frieza, é compaixão refinada. Você deseja o bem a ela, mesmo que o foco dela se desvie para outro lugar, porque sua paz não depende mais de ser escolhido. A tranquilidade cresce quando paramos de resistir ao que os outros sentem naturalmente. A resiliência é a força silenciosa para aceitar a impermanência do afeto sem amargura. Quando ela mencionar outro homem, não deixe que isso perturbe sua ordem interior. Deixe que isso lembre de que a liberdade, uma vez compreendida, é maior que o apego. Os estoicos diriam: o mundo muda e os corações também. Lutar contra isso é sofrer desnecessariamente. Aceitar isso é estar em harmonia com a própria vida. E quando você consegue fazer isso, quando consegue ouvir, entender e manter a calma, você não perdeu ninguém, você ganhou a si mesmo. Conclusão: às vezes a coisa mais pacífica que você pode fazer é parar de perguntar por que alguém não te ama e começar a se perguntar por que você precisava que essa pessoa te amasse. É aí que começa o caminho estoico, voltando o olhar para dentro, onde reside o único controle verdadeiro. Ao longo desta reflexão, exploramos como o desinteresse muitas vezes se revela, não por meio de palavras duras ou rejeição aberta, mas por meio de uma distância gentil. E, no entanto, cada um desses momentos oferece uma oportunidade silenciosa para crescer em virtude. Aceitação, paciência, autoconsciência não são meras ideias, são formas de liberdade. Quando você aprende a observar sem apego, você recupera a calma que ninguém pode tirar de você. Agora, aqui está algo que muitos consideram controverso no pensamento estoico. O amor, para ser sábio, não deve depender de ser amado de volta. Os estoicos viam o afeto como algo a ser dado, não algo a ser garantido. É uma ideia radical, porque frequentemente confundimos retorno emocional com prova de valor. Mas o amor verdadeiro, diriam eles, é uma expressão de caráter, não um contrato de troca. Quando você consegue se importar profundamente e ainda assim permanecer livre, você descobriu uma das forças mais raras da vida: a serenidade em meio à incerteza. Se o interesse de alguém desaparecer, deixe que isso lhe ensine a manter a paz onde outros sentem dor. Deixe que isso lhe lembre que a rejeição não diminui o seu valor, apenas redireciona o seu foco de volta para si mesmo, o lugar onde a harmonia verdadeiramente vive. Adoraria ouvir suas reflexões. Você já vivenciou esses sinais silenciosos antes? Como reagiu e o que aprendeu sobre si mesmo nesse processo? Compartilhe suas ideias nos comentários, não apenas para ser ouvido, mas para ajudar outras pessoas a se enxergarem com mais clareza e compaixão. Sua história pode ser a verdade calma que outra pessoa precisa ouvir hoje.